Bahalotha. Todo mundo pegou? Não precisa repetir, eu vou falar em português. Quando subires, ou quando ascenderes, é o nome da paraxá da semana. Essa porção aqui da Torá está em Números 8, de 1 a 2. Pode colocar para nós ali, Números 8, de 1 a 2. E ela traz um ensino muito poderoso, curtinho. O versículo que eu quero ler, a paraxá é grande, mas eu quero ler só esse texto. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas de fronte ao candeeiro, iluminarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim, de frente a... Não, é só até o 2, volta de novo que eu vou ler com a entonação correta, desde a primeira. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas de fronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. Então eu trouxe aqui, quando acender, está falando, tem alguns sentidos aqui espirituais, e tem alguns sentidos físicos também. Enquanto eu meditava nessa palavra, e ela foi estudada no Shabat, mas eu quero trazer algo para vocês. Nós já aprendemos que a menorá é o candeeiro. Ela estava dentro do tabernáculo, certo? O candeeiro é símbolo da igreja do Senhor. Também é o símbolo da árvore da vida. Também é o símbolo da sua vida. Então, há muitos significados dentro de uma menorá, que parece algo simples, mas isso aqui simboliza. Esse é o símbolo da igreja. Quando Yeshua ressuscitado lá em Apocalipse está falando da igreja, ele caminha entre 7 candeeiros. Ele diz: o mistério dos 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o símbolo da igreja, com todo respeito a você, não é a cruz. Tá? A Bíblia fala que a cruz é o símbolo de maldição. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. A cruz é o símbolo de maldição. É a morte pelo qual Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo, pagou um alto preço para que você e eu pudéssemos viver nele. Amém? Esse é o símbolo da cruz. Agora, quando falamos de algo como estrutura, nós temos que lembrar do candeeiro, do candelabro, da menorá, que é todo sinônimo. Menorá é esse castiçal em hebraico. E o que ele está mostrando aqui? Ele tem 7 lâmpadas. Ele está dizendo assim, quando você acender essas lâmpadas, você tem que colocar elas para frente. Eu já expliquei num outro momento que a lâmpada é como se fosse uma taça. E que ela tinha eu mostrei até uma foto aqui num dos cultos, que ela tinha um bico aqui assim, como em forma de amêndoa, e aí era abastecida com óleo, e era colocado um pavio nela. E esse pavio, então, ele ficava queimando o óleo, e não podia deixar faltar óleo na lâmpada. Então, isso fala muito da nossa identidade. E o que eu quero falar para vocês é sobre essa identidade que temos como luz do mundo. A nossa verdadeira identidade como a luz do mundo. E quando nós começarmos a pensar a respeito de quem nós somos, nós vamos compreender que tem coisas muito mais profundas do que aquilo que você já entendeu. Uma vez eu preguei aqui e disse que a luz não é uma lâmpada dessa que você conhece, tanto de LED como aquelas outras lá, que esqueci o nome, como é que chamava? Incandescente. A lâmpada está falando de algo que se acende com óleo. E o interessante é que nós temos o óleo como símbolo do que mesmo? O que é o símbolo do óleo na Bíblia? Está com medo de falar, irmão? Participa. O símbolo do óleo na Bíblia é o quê? Fritura. Não, qual é o símbolo do óleo na Bíblia? Unção. Então, tem uma questão de unção, separar. Tem algo muito poderoso. Mas, olha só, eu trouxe aqui para vocês. Tomara que funcione, porque a gente quem sabe faz ao vivo. Então, nós estamos fazendo aqui. Até eu quero agradecer pela contribuição do Manuel, que me ajudou na última hora aí. Eu trouxe aqui dentro de cada taça, cada amêndoa dessa aqui, você tem uma canequinha igual essa aqui. Tá? E essa canequinha, elas são colocadas o óleo. E você já percebeu, isso aqui é um óleo de oliva, tá? Você já percebeu do que é feito o óleo? Do quê? Do que é feito o óleo? Mas não pode ser de soja? Por que não pode ser de soja? O que é a oliveira na Bíblia, queridos? Israel.
O óleo tinha que ser de boa qualidade, batido da primeira prensa da oliveira, falando que o óleo é de Israel. Então, a oliveira, você colocava aqui. Se não funcionar, valeu a intenção. Tá? E aí você tem um recipiente. O recipiente fala do mundo físico em que você vive. Todos nós estamos no mundo físico. E o mundo físico que você vive pode estar carregado de várias coisas, até mesmo do óleo. Mas também pode não estar. Se você ler Mateus 25, você vai lembrar que as virgens loucas, elas começam a dizer que o óleo dela estava acabando. E o interessante é que o óleo ilumina alguma coisa? Se apagar a luz, esse óleo vai iluminar alguma coisa? Não. Mas não é só isso. Além do ambiente, deixa eu pegar outro aqui. Agora engraxou o dedo. Esse recipiente ilumina alguma coisa? Não. Então o recipiente vazio não ilumina nada. Se botar óleo, vai iluminar? Não. O que precisa para iluminar? Fogo. Mas se eu botar fogo no óleo, vai iluminar? Não. Então tem mais uma situação aqui que você precisa aprender. Então olha só, quando você tem o pavio, pode deixar aqui, daqui a pouco, fica por aqui. Esse aqui eu vou usar para cá. Quando você tem o pavio, quando você tem o óleo e quando você tem o recipiente, você está começando um processo. Olha só, o pavio fala do seu corpo. Fala do seu corpo. O óleo fala da Torá, porque é exprimido da oliveira. Então, o quanto de luz que você vai brilhar é o quanto de Torá que você carrega. Eu não sei se você entendeu isso, mas dá para ter dado um gloriazinho bem pequeno, né, pelo menos. Eu vou dizer assim, ó, o quanto de luz que você vai brilhar é o quanto de Torá que você carrega. Como assim, Torá? A Torá é a instrução. Porque se tu não tiver óleo, o que faltou para aquelas mulheres loucas? Óleo. Faltou instrução na Torá. Elas não carregaram óleo o suficiente, porque elas não sabiam como fazer. Pavio tinha óleo, mas tinha pouco. Não abasteceram isso. Agora, é como se fosse o combustível. Agora, o que vocês já falaram, já responderam aqui, o fogo, aí você vai entender que o quanto de óleo você tem, esse pavio é infinito. Ele não vai apagar enquanto tiver óleo ali dentro. Enquanto você tiver Torá na sua vida, tem espírito para queimar. Agora assim, ó, se você não queimar, o fogo do espírito só vai incendiar em você, e agora vem a parte forte, se você carrega a Torá dentro da tua vida. Senão vai ficar em focos de emoção. Por isso que as pessoas são batizadas muitas vezes no Espírito Santo no encontro com Deus. Voltam para casa, não se abastecem, seca o óleo e vira em nada. Então o combustível, o ambiente que você está, depende do ambiente que você está, não vai iluminar nada. Agora, acho que está dando certo aqui, irmãos. Ó. Só o óleo também não vai trazer luz. Precisa do teu corpo, você está com o teu corpo no mundo físico, mas você precisa do fogo. Quando Elias levantou aquele altar, queridos, eu queria ter jogado água aqui, mas é muito pequeno, né? Porque dá para botar uma base de água embaixo. Não entendi. Colocar na menorá? Pensei nisso, mas eu acho que já está quente. Não está. Eu já vou colocar. Minha esposa está me ajudando aqui na ilustração. O que a Bíblia fala? Vamos continuar aqui um pouquinho. A Bíblia fala lá em Provérbios 20, 27, pode colocar aí para nós. A luz de Deus é a alma do homem. A luz de Deus é a alma do homem. Se apagar as luzes aí, Vini, por favor, por um momento só. Apaga tudo. Só um minutinho. Assim já pode apagar mais as do meio, deixa só a do fundo. Você está vendo que está... Vou pegar o celular aqui, porque senão... Está vendo que ela está acendendo? A luz, pode acender de novo, você conseguiu perceber, né? A luz que irradia é a sua alma, o pavio é o seu corpo, o óleo é a Torá,
O recipiente é o mundo onde você está. Por isso que Jesus, quando ensina, agora é bom entender o que Jesus está falando. Ele vai dizer algo muito interessante. Está lá. Deixa eu ver, colocar ali, né? Calma. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Então, essa chama aí. Olha o que diz em Mateus 5,14 em diante. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do recipiente onde você está inserido. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ela fica vista. E quando fala uma cidade edificada sobre um monte, está falando de algo edificado sobre um monte, e o monte sempre vai ser Sião. Algo edificado sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Eu não vou colocar um cesto aqui em cima, mas se colocar um cesto aqui em cima, não vai clarear. Mas no velador, o que Jesus está dizendo? Que essa lâmpada, ela precisa ser colocada no lugar certo. No velador. É isso que ele está dizendo. Não se acende uma lâmpada para botar debaixo de um cesto ou esconder. Mas você coloca ela no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, há algo muito especial aqui da parte do Eterno para nos ensinar. As pessoas pensam que obras são movimentos que você faz à tua vontade, conforme você quer. As obras, elas estão escritas por Deus a forma que devemos realizá-las. Então, para que o fogo de Deus venha e acenda esse pavio que é o nosso corpo e faça brilhar a luz que é a nossa alma, a luz dele queimando o óleo, tem que ter base na Torá. A Torá foi entregue a Israel, por isso que o óleo é de oliva. Então não é qualquer coisa, não é através da Grécia, não é através de Roma, é através da oliveira. É bebermos daquilo e nos abastecermos daquilo que nos enche. Aí nós estamos cheios de Deus, aí podemos queimar. Eu sei que tem uma música moderna aí, né, que está na moda, melhor dizendo, que fala que essa geração tem o quê? Lenha para queimar, né? Mas minha Bíblia não fala que tem lenha. A minha Bíblia fala que nós precisamos ter óleo para queimar. O problema é que nós estamos cheios de apetrechos, cheios de outras coisas para tentar provocar uma luz para manifestar o reino. Mas o Senhor coloca a coisa certa, que é a Torá no nosso coração. Então você precisa entender esses elementos. A Torá sozinha, queridos, ela não tem luz. Aí quando as pessoas ficam dizendo, não, você está querendo judaizar a igreja, não adianta você estudar a luz, porque a letra, o que acontece? Ela mata, mas o Espírito vivifica. Então há necessidade que você carregue a Torá e venha a luz do Espírito para vivificar você, para que esse pavio fique aceso, para que essa luz clareie, para que algo aconteça, você precisa estar no lugar certo. O ambiente em que você está precisa de luz, precisa da Torá, precisa do fogo do Eterno. A tua alma precisa ser vista como as boas obras. Então o que está acontecendo aqui? Não tenha medo de fazer boas obras, que as pessoas vão glorificar ao Pai. Porque quando você começar a cumprir a Torá, isso não é, queridos, preste atenção, cumprir a Torá não é para te salvar, cumprir a Torá é para que você seja a luz do mundo. Você não pode clarear a vida de ninguém se a tua não estiver clara. Você não pode ser luz na vida de ninguém se você não conhece os preceitos e como que o Eterno deseja. E está baixando aqui, acho que vai apagar. É pouquinho óleo que tem ali. Você precisa conhecer os preceitos do Eterno que faz com que a sua vida emane essa luz que não vem de você. O fogo não é você que faz. Não adianta você, eu sei que há coisas espirituais que nós buscamos, só que nós buscamos em muitas coisas, mas não buscamos na essência. Quer estar sempre cheio para que o Espírito Santo te use? Tenha a vida de Deus em você através da sua palavra.
Porque quando eu falo Torá, a pessoa fica assim, mas Torá, que Torá? Acho que não apagou ainda, mas está batendo vento ali, mas ela está guerreira. O que é a Torá? Coloca Romanos 10 para nós aqui. Romanos 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel para a sua salvação. Continua lá. Por lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Zelar de Deus sem entendimento. Então não adianta você ler a Torá sem entendimento. Pode colocar o próximo. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Olha só, quando você quer fazer sua própria justiça e não conhecendo a justiça de Deus, não se sujeitaram à justiça do próprio Deus. Pode colocar o próximo verso? Porque o fim ou a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está explicando nesses primeiros versículos? Que ele ora por Israel para que eles possam viver a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Porque ele se fez carne, a própria Torá, viveu por nós para que a justiça de Deus se manifestasse a nós. Nós não somos justos porque cumprimos mandamentos. Nós somos justificados porque cremos em Yeshua, que cumpriu todos os mandamentos. Diga amém. Então, nós entendemos o que estamos fazendo e o que estamos vivendo. A finalidade da lei, então, era mostrar Cristo. É um espírito que mostra, que traz vida para a letra. Vamos colocar lá. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Quem cumpre a lei vai viver por elas. Só que em algum momento também vai falar que aquele que errar um pequeno mandamento é culpado de todos. Então, nós não vamos conseguir acertar sempre. Não vamos conseguir viver pela lei, mas nós vamos conseguir nos santificar pela lei. Há uma grande diferença. Você não é salvo pela lei, você é santificado por ela. Amém? Você não é salvo por ela, mas é santificado por ela. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, agora aprenda, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Segura nesse versículo. A tua boca, a palavra esteja junto de ti. A palavra, a Torá, porque a palavra que eles falam aqui é a Torá, esteja junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então nós precisamos ter a Torá no coração e viver os princípios de Deus no nosso coração. Continuamos ali. A saber, olha só como é poderoso isso, até para conversão. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora ele está falando de salvação. E esse versículo a gente usa para evangelismo. Visto que com o coração se crê para a justiça, quando eu creio em Jesus, eu creio que ele já fez tudo o que tinha que fazer. Sou justificado por ele, logo sou salvo, tenho paz com Deus. E com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Coloca o próximo para mim ver se tem alguma coisa aí mais. Isso, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que nós invocamos o nome do Senhor? Através de uma palavra. Foi o próximo, deixa eu ver se é esse mesmo aí aqui. Vamos seguir. Como, pois, invocarão? Olha isso. Aquele em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Está falando que como que eles vão entender a respeito do que eu estou falando para vocês sobre salvação, se eles não conhecem o Eterno? Ele está falando aqui, queridos, com judeus. Lembrou do início do capítulo? Ele está dizendo assim, ó, se você não falar da Torá que você recebeu, como que eles vão crer? Se eles não sabem que Deus existe. Como, pois, invocarão? E como pregarão se não forem enviados? Então, é um resumo todo. Vai ter que ser enviado. Vai ter que pregar. Alguém vai ter que enviar esse povo para pregar. Ou até mesmo você ir, se dispuser. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas.
Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, por que ele não está citando Marcos ou João? Porque Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra, ela tem dois sentidos. Quando nós estamos falando, ela pode ser Torá, no sentido de palavra da lei, ou pode ser Davar, no sentido de palavra criativa de Deus. Então são as duas formas que aparecem no original hebraico. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Torá do Eterno. Então ninguém vai ter fé se não tiver Torá. Não, mas espera aí, o povo, todo evangélico, ele crê, mas ele não conhece a Torá do Eterno. Por isso que bastou mudar o vento, muda de igreja. Nós estamos vivendo uma fase mimizenta de um povo chato. Deus que me perdoe. Um povo chato, uma geração que só Jesus na causa. Se tu não conhece o nome, se tu não abana, se tu não acena, melhor dizendo, abanar, parece que tu está... Tu não acena, se tu não diz como é importante. O irmão, ele vem lá. Não sei se você já viu, tem uns... não sei se é meme que chama, mas está aparecendo direto isso. Tem um monte de gente fazendo. Alguém inventou que o marido começa a fazer alguma coisa para a esposa, e daí a esposa ai, que amor, e daí ele começa... Já viram isso? Quem já viu? Ele diz assim, ai, que amor, lavando a louça. Ele fica todo fazendo assim, começa a se retorcer, rola no chão. Tinha um cachorrinho que tinha isso num desenho animado antigamente, na década de 80. Que quando ele era elogiado, ele se retorcia tudo, caía no chão, fazia assim. Eu não me lembro o nome do desenho, mas vocês não desenham. Mas tá todo mundo fazendo isso, faz meme direto no TikTok, no Instagram. E daí assim, daí eles começam assim, o marido começa a lavar a louça, e faz assim... Daí para chamar a atenção, esperando um elogio. A igreja está cheia de crente assim. Ai, que amorzinho, veio no culto hoje. Ai, que de Jesus que você é. Parabéns. Ai, eu não esperava que tu viesse ouvir essa palavra. Ai, como tu é queridinho de Jesus. Daí o crente, se amolece na cadeira, rola no chão e faz assim com a mão para trás. E se não faz, fica... e sai magoado. E sai na igreja e vai procurar alguém que vai adular. Queridos, está difícil assim. Você não é o especialzinho de Jesus. Você é a luz do mundo. O mundo espera que você mostre na tua vida a vida de Deus, para que eles possam glorificar ao Pai. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. As boas obras que você vai manifestar, queridos, depende do quanto de palavra você tem. E a fé vem pelo ouvir, pela Torá. E eu falando sobre isso, nós temos uma identidade então. Nós somos uma menorá, que é o símbolo da igreja. Nós somos essa lâmpada que clareia o mundo. Nós somos esse pavio que precisa da Torá, que é o óleo. Nós precisamos do fogo do Espírito. Nós precisamos estar brilhando diante dos homens. E eles vão ver as nossas boas obras. Isso vai incendiando. E nós estamos numa menorá, não num lugar escondido. Porque aqui tem 7 espíritos de sabedoria que manifestam na tua vida. Diga amém. Cada um deles vai trazendo a plenitude de quem você é em Cristo. A estatura de Cristo. Porque Jesus disse primeiro, eu sou a luz do mundo. Depois ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Eu sou um modelo. Vocês me imitam. Tudo que eu sou está definido nessa menorá. Tudo que você é está definido aqui porque você é igual. Você foi projetado para ser conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 28. Conforme a imagem do seu Filho. Não, acho que é o 29 então. Isso. Porque o que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você é o primogênito. Ele é o primogênito entre muitos irmãos que somos nós, que é você e eu, diga amém. Então ele é o primogênito, ele é o modelo. E isso fala muito da nossa identidade. Sabe, de todas as coisas que foram ministradas
durante esse seminário, o que muito me impactou foi saber quem nós somos. Eu vou perguntar, quem é você? Não como identidade, individualmente falando, mas como igreja, o que nós somos? O que é a nossa igreja? O que é o Ministério Tabernáculos? Você sabe o que é isso? Se alguém perguntasse o que é a igreja de vocês, como que você diria? Sei lá, o pastor fala um monte de coisa, agora tem o estudo de Paraxá lá, que eu não sei, para chá, para café, para tudo que é coisa, mas o que é? O que somos? O que é o Ministério Tabernáculo? Você lembra nós temos o símbolo do ministério aqui, para mostrar? Tá, mas o que é o desenho ali, o principal? O que é essa gradezinha? É uma grelha com fogo aceso para trazer o churrasco? O tabernáculo, meu querido. É o tabernáculo no deserto. É a silhueta de um tabernáculo, a tenda e as 5 colunas que tem na entrada da porta da tenda. Amém? Eu prego todo mês, toda a festa do tabernáculo, eu prego sobre isso aí. E o que é aquela chama lá em cima? É o Espírito Santo, é fogo, que é o Espírito Santo. Mas esse fogo é o Pentecostes? Não. É a coluna de fogo que manifestava a presença. Cada vez que Deus falava com Moisés na tenda, vinha fogo sobre a presença. O tabernáculo é o lugar onde manifesta a presença de Deus. Então você é um tabernáculo. Tabernáculo quer dizer templo móvel. Mexicano, hebraico. Templo móvel, aonde você vai andando, você vai carregando a presença e manifestando ela. Amém? Então, quando você usa a camiseta que diz que tem esse desenho aí, você está dizendo assim, eu sou um templo móvel da presença do Espírito. Aonde eu caminho, eu manifesto a presença, através dos 5 ministérios, que são as 5 colunas, que também são a Torá. As 5 colunas é símbolo da Torá. Então, aonde eu for, mas eu não sabia, isso aí foi inventado. Não, que esse símbolo aí foi feito muitos anos atrás. Então, as 5 colunas são a Torá e os 5 ministérios. É através dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que o Eterno toca a terra com a Torá. E aí você pode ser luz. Se não tiver as 5 colunas, não tem fogo. Se não tiver os 5 ministérios, não vai manifestar. Porque os ministérios são os ministérios de Cristo, que é a menorá. Então, nós temos que saber, se nós falássemos aqui, de uma forma assim, nós somos o ministério Tabernáculos. Eu anotei, só para não falar errado. Daí você vai repetir comigo hoje. Eu vou ler primeiro, você raciocina, depois você repete comigo. Somos uma igreja que manifesta o reino de Deus com a visão de Sião e a Torá no coração. Simples. Vamos de novo. Somos uma igreja. Eu falo e você repete, bem bonitinho assim. Somos uma igreja que manifesta o reino de Deus com a visão de Sião e a Torá no coração. Pronto. Aplauda o Senhor por isso. Esse é você. Como assim? É só isso que a gente é? Sim. A visão de Sião, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra de Deus, está lá em Isaías capítulo 2. Essa palavra eu recebi em 2012 em Israel, não acreditei muito, mas não, Deus não precisa que tu acredite, Ele precisa simplesmente estabelecer a sua palavra. Às vezes mesmo que você não tenha uma fé suficiente para aquilo que Ele falou, a teu respeito. Ele vai manifestar, porque quando Deus falou, Ele não mente, e Ele cumpre todo o propósito para o qual você foi designado. Amém? Então, esse sistema de entendimento, você tem que saber. Eu vou repetir de novo para você. Somos uma igreja que manifesta o reino de Deus, com a visão de Sião e a Torá no coração, até rima. Visão de Sião, Torá no coração, manifestamos o reino. Isso é o tabernáculo, porque aonde a gente estiver é um templo móvel da presença do Senhor, manifesta o reino de Deus. Porque o reino de Deus, onde Jesus disse que estava mesmo? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Como assim que o reino está dentro de nós?
Porque o reino e a Torá são a mesma coisa. A Torá é a constituição do reino que vai reger a terra quando ele voltar para reinar nesse lugar. É pela Torá que ele vai reger. Por isso que o reino de Deus está dentro de vocês. Porque a Torá tem que estar na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. E como que nós nos constituímos como igreja? Finalizando aqui. Hoje eu não sei se isso aqui é uma pregação, uma explicação, o que é isso. Mas eu sei que vai edificar a tua vida, diga amém. E olha só. Somos uma igreja na visão celular no modelo dos 12. Quem lembra disso? Quem sabe disso? Somos uma igreja na visão celular no modelo dos 12. Crescemos pelas células e multiplicamos pelos 12. Crescer a gente cresce pela célula, porque uma célula ela multiplica, que são os grupos que a gente faz. E multiplicamos pelos 12. Sabe por quê? Porque os 12 são o modelo de Jesus, e Jesus é o modelo dos 12. Jesus pegou o modelo que foi estabelecido em Jacó, as 12 tribos, e talvez você não saiba, mas cada um dos 12 de Jesus era de uma tribo. Ele pega o modelo que Deus estabeleceu e replica ele, vou usar essa expressão com todo respeito, replica ele dizendo assim, eu vou levantar agora os 12. Porque assim como na primeira aliança, porque não tem a antiga aliança, tem a primeira aliança e a segunda aliança, porque na primeira aliança, a terra, o governo foi dado no território pelos 12 de Jacó, de Israel. Na segunda aliança, ou na última aliança, que é a de Yeshua, vai ser dado o governo do território pelo mover apostólico, que são os 12 de Jesus. Amém? Você está entendendo isso? Então nós não multiplicamos como multiplicação. O ser humano não se multiplica. Você sabia? Não há multiplicação. A Torá, quando fala que nós multiplicamos, crescei e multiplicar, ele está dizendo assim, ó, cresçam em número, cresçam em quantidade, mas multipliquem. Multiplicação é reproduzir aquilo que você é como essência. Multiplicar só pode ser multiplicado no modelo de Jesus, conforme Yeshua é. O caráter, eu sou a luz e vós sois a luz. Então vocês vão multiplicar o que eu sou. A multiplicação não é o número de pessoas que vai crescer. A multiplicação é você colocar o caráter de Cristo, manifestar o caráter de Cristo em você e replicar isso nos outros através do discipulado. Você multiplica o caráter de Cristo treinando pessoas para viver a vida que você vive. Agora, se você não vive a vida de Deus, você multiplica anomalias. Se você não vive a vida de Deus, tudo que você gerar, vai gerar com o teu DNA, e não com o DNA de Yeshua. Então você precisa estar nele, estar em Cristo, é estar na menorá, é ser essa luz, para que quando olharem para você, vão enxergar isso aqui. Cristo em vós, a esperança da glória. Está entendendo a palavra, irmãos? Então precisamos estabelecer isso como algo forte, como algo nítido. Então, nós, dentro da visão celular, nós estabelecemos as células para que a pessoa seja introduzido na palavra de salvação, a palavra da fé. Agora, o que ele vai fazer, como ele vai se tornar à medida, quais são os 4 degraus do êxito que nós falamos mesmo, as 4 colunas do êxito? Ganhar. Pessoal da antiga, por favor, vamos lá. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mais forte. Quando você faz isso, sabe o que você fez? O ID de Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, o id é fazer algo, é ir. E essa palavra, já preguei várias vezes isso aqui, foi relembrado isso lá no seminário também. Indo fazer discípulos. Isso aqui é um gerúndio, tá? Gerúndio é uma ação contínua na língua portuguesa. Então não é id. Id parece que eu estou aqui, eu tenho que ir. Id é um imperativo. Id, vai para lá fazer tal coisa. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A palavra no grego, aqui nessa tradução grega, ela está dizendo assim, ó, portanto, indo, faça discípulos. Por onde você passar? Indo trabalhar, indo estudar, indo passear, indo em qualquer lugar, fazer discípulos de todas as nações.
Então, aonde você for, você carrega a presença. Amém? Aonde você for, você carrega a presença. Você é essa menorá acesa andando por aí. E indo, você vai refletir, você vai fazer discípulos. De todas as nações. Batizando-os é um critério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, próximo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. O que Jesus mandou? Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai, também o amarei e me manifestarei a ele. Então, assim, ensinando eles a guardar a Torá. Ensina isso. E é isso que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é que é a dificuldade de a gente evangelizar? Qual é a dificuldade de a gente avançar como igreja? Nenhuma. A dificuldade não está em você querer ganhar outras pessoas. A dificuldade está em você viver aquilo que Deus mandou fazer. É a dificuldade para a alma, para a carne humana. Porque Jesus diz que os meus mandamentos não são pesados. Então, quando você começa a conhecer quem Ele é e começa a desenvolver a vida de Deus em você, aí você vai começar a manifestar o reino onde for. Aí você vai ganhar pessoas. Tem estratégias para isso. Vai consolidar pessoas. Tem estratégias para isso. Bíblicas. Vai discipular pessoas. Discipulado já é uma pegada mais forte. Porque discípulo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Todo aquele que não quer negar a si mesmo, ele nunca vai ser discípulo. Então todo esse povo que fica achando que a pregação tem que ser adaptada para a vida deles, não é discípulo. E outra coisa que eu vou ensinar para vocês, você nunca vai ter discípulos seus. Você vai fazer discípulos para Jesus, diga amém. Porque quando você faz discípulos seus, acontece como já aconteceu na igreja várias vezes. A pessoa sai da igreja e os discípulos saem juntos. Não eram de Jesus. Todo aquele que sai da igreja e tenta levar outras pessoas, ele tem uma aliança com o outro. Não é com Jesus. Porque aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem é que espalha? Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Todo aquele, que a pessoa que sai de bem, ela sai e ela vai viver sua vida dentro da visão que ela escolher, dentro da forma que ela entender melhor para si. Agora, quando a pessoa ela volta retornando, ela é que nem um urubu procurando carniça para remexer. Ah, senhor, que palavra é essa? Onde tiver os abutres ali, está na Bíblia, não estou falando coisa fora da Bíblia. Urubu, aves de rapina, ficam procurando carniça. Sabe o que é carniça? É a pessoa que não foi transformada pela glória de Deus, continua na carne apodrecendo. Então, o urubu, ele vem buscar e tentar levar você. Se você foi, o que eu posso fazer? É sinal que Torá não tinha no teu coração, luz não tinha na tua vida. Então, o que a gente pode fazer? Ah, pastor, mas a gente tem que amar as pessoas. Eu amo. Você também ama, diga amém. Você ama as pessoas. Mas agora, eu não posso. Eu fui chamado para ser águia, não urubu. Não corvo. Eu não me alimento de carniça. Eu me alimento da palavra, a vida, o pão vivo. O pão da vida. Yeshua HaMashiach. Eu me alimento do óleo puro que vem de Israel. Eu não acendo minhas lamparinas com querosene ou com banha de porco. Eu sei de onde eu estou bebendo. E sei o que Deus está fazendo. E você também, diga amém. Yes. Queridos, se coloquem em pé. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, pela tua igreja. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o nosso coração está alegre com o que o Senhor tem feito, pelo alinhamento que o Senhor tem nos trazido. E nós pedimos nessa noite uma unção diferenciada sobre cada um dos teus filhos. Que o óleo que eles carregam, ó Deus, que é a presença viva da tua Torá no coração, possa estar incendiando eles, ó Deus, com o fogo do teu Espírito, para que eles manifestem a luz diante dos homens e que eles possam ver as boas obras que o Senhor gera em nós e glorifiquem ao teu nome. Pai, eu abençoo a tua igreja em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor.